Gente, boa tarde. A gente está gravando hoje mais um episódio do Pode Processar, o episódio 7, no qual a gente vai falar sobre questões polêmicas de direito previdenciário. E hoje a gente está trazendo um ilustre convidado, o Dr. Ibrahim Djalma Melo Costa. Vou aqui pedir licença para passar meia hora aqui lendo esse currículo. Bacharel em Direito pela UFMA, diversas pós-graduações, conselheiro do Ministério da Previdência do Maranhão, da Gerência Executiva de São Luís, consultor jurídico da Equipe Nacional de Benefícios, procurador-chefe da Procuradoria Federal do INSS do Maranhão, alguns artigos publicados no Jornal Imparcial e no Imirante, professor de Direito Previdenciário e que está lançando o Direito Previdenciário em Alta Performance, o PrevDay. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, gente. É uma honra tê-lo aqui para compartilhar com a gente um pouquinho. Vamos lá, a honra é toda minha, o que eu puder aí somar sobre discussões de direito previdenciário. Eu estou aqui como um professor da área, tá? Fora essas atribuições também, eu leciono também muito no previdenciário. Então, é um prazer poder divulgar cada vez mais a matéria, que tem um alcance maior no país, perde apenas para a saúde, né? E vamos lá. Começa, Marcele, sua bateria de perguntas. Vamos começar a inquirição. Nós vamos começar já com um tema, talvez, não sei se polêmico, mas um tema interessante de ser discutido. E eu acredito que quanto mais pessoas souberem, melhor será a atuação dos profissionais na área. Atualmente, o STF, no RE 12146, ele decidiu, né, a respeito da licença maternidade para mãe não gestante em união homoafetiva. Sim. Só que nós ainda encontramos um pouquinho de problema para comprovar a união homoafetiva quando a gente não tem um documento, aqueles de fé pública. Como é que nós faríamos para fazer essa comprovação? Tá, eu vou fazer só um parênteses antes, tá, Laila? Aqui, Marcele. Se vocês quiserem também falar sobre a questão do juizado, aquela matéria que a gente estava discutindo, como é toda a história do juizado aqui, a gente pode fazer uma pausazinha, tá? Precisando entrar logo em temas mais profundos. Mas eu vou falar primeiro sobre a questão da união homoafetiva. Na verdade, eu vi que a pergunta aqui está mais vinculada, está mais em voga por causa da licença maternidade decidida lá no Supremo há pouco tempo para 2 mulheres. Falei disso, inclusive, numa live. Toda terça-feira eu tenho uma live. Eu e o Dr. Valber do Canges, ele é especialista em planejamento previdenciário. E essa live tem hoje, inclusive, é toda terça-feira. Hoje à noite vai ser sobre auxílio por incapacidade temporária. E a live falava, eu acho que era sobre salário e maternidade. Primeira coisa que a gente tem que entender, aqui tem que fazer uma diferença, tá? Comprovação de uma união homoafetiva é uma coisa, reconhecimento de união homoafetiva é outra, licença maternidade é outra, salário maternidade é outra. Regime de previdência pública é um, ou melhor, próprio é um, regime geral é outro. Então vamos por partes. Primeiro, união homoafetiva. Desde 2010, portaria 513 de 2010, o INSS já reconhece a união homoafetiva. E isso já está lastrado, depois teve a decisão do Supremo, e já foi posterior a essa decisão do INSS, e já está lastrado, né, em todos os normativos do INSS. Então não se discute o fato de ser homoafetivo. Tá? Outra coisa é comprovação da união homoafetiva. A união homoafetiva, ela é igual a qualquer outra. Então a comprovação dela também é igual. Então se você for lá no artigo 8º da portaria 991, acredito que seja esse. É muito normativo, tá, gente? Eu acabo não decorando, aprendendo. Tem elencado documentos que servem para a prova da convivência marital. Eu costumo dizer a palavra convivência marital, mas embora o termo marital seja oriundo da palavra marido, mas é da convivência entre dois, homem ou mulher com mulher, enfim, não pouco importa. Entre dois, naquela convivência pública, notória, com propósito de família. Então a gente apaga o termo homoafetivo e vamos discutir comprovação de convivência. Vou falar o termo convivência. E aí você tem vários elementos. Primeiro, esqueça o viés do segurado especial. Segurado especial, você hoje dá muita valia para os documentos públicos. Isso não tem nada a ver com o viés da prova da convivência entre um casal. Provas privadas valem demais. Então você vai ver lá,
Cidadão conviveu, morreu em 2009, ou melhor, 2020. E comprovou, a lei exige um mínimo de comprovação de 2 documentos 24 meses antes do óbito. Mas o cara tem prova, por exemplo, de que a conta da Vivo dele era na Rua Cajazeiro Ribeiro. E ela tinha uma conta do cartão da Riachuelo na Rua Cajazeiro Ribeiro, os dois emitidos em março de 2017. É uma prova contundente. Você tem passagens aéreas compradas juntos para ir e ficar no mesmo hotel. É uma prova contundente. Todas são privadas, é o que eu estou falando. Você tem aí uma procuração pública dos dois passando ou uma ata de condomínio, os dois assinando como conviventes, respondendo pela casa 10 do condomínio. É uma prova de convivência. Você tem aí um batismo do seu sobrinho ou do sobrinho da sua esposa, enfim, e vocês dois assinando lá a ata de batismo. Tudo isso é prova. A ideia, então, é desapegar sobre o público. O público, realmente, para fins de segurado especial, você tem um novo perfil hoje, teve uma mini reforma sobre isso, com a Lei 13.846, e passou-se a mudar-se para procedimento de autodeclaração, elementos impeditivos e depois instrumentos ratificadores. São outro assunto. Que é a DAP, que é a questão de PRONAF, RGP, Registro Geral de Pesca, Registro de Cadastro de Imóveis. Esses aqui são públicos e aí tem uma valia X. Aqui na relação de convivência, não tem nada a ver. Pode ser privado. E tem valia, tem muito valor populatório. O que importa aqui é a primazia da realidade. O INSS é um pouco mais amarrado, tem elementos subjetivos lá. Existe um rol, eu não sei qual é o artigo, o 106 é do rural, mas tem um outro que fala sobre comprovação de dependência econômica e união e convivência. Primeira coisa, a depender do benefício, você não precisa provar a dependência econômica. Então, se uma mulher mora com outra mulher em casal, ela não precisa provar a dependência econômica. O termo dependente previdenciário é diferente do termo dependente usual. Eu dependo da minha mãe, aí pensa que é financeiramente, beleza. Mas o dependente lá é alguém que tem direito titular de um benefício, como o auxílio reclusão e a pensão por morte. Então, dentre essas provas, e todo mundo confunde isso na prática, fica lá juntando cartão de Bolsa Família, juntando que o cara pagava a conta da mulher, enfim, do que morreu, está errado. Tá indo para outro viés. Você tem que provar só essa convivência. E como é que materializa isso? Simplesmente nesses documentos que eu estou te falando do dia a dia. E aí existem inúmeras ocasiões. Inúmeras. Até o próprio Instagram, né? Postagem, enfim. No que não pode o cara, depois que morreu, vai lá no cartório, declara que viveu com a mulher, a mulher morreu. Aí quer que aquilo tenha valor porque quer que aquilo seja público. Pelo amor de Deus, aquilo é uma prova testemunhal, um documento escrito ali, reduzido a termo. Então não tem valor. Aí quer juntar duas testemunhas. Aí não consegue. Por quê? Porque o que acontece é que no previdenciário, se você não entender o fundamento da coisa, você vai para um viés totalmente errado, que é o seguro defeso. Por exemplo, se a gente tiver tempo, eu vou falar. Aqui você vai precisar saber que preciso comprovar com a primazia da realidade que eu morava com ele. Às vezes a coisa para a pessoa que requer é tão evidente que ela pensa que não precisa provar nada porque é muito evidente. Não, eu moro há 30 anos com meu marido. Como é que eu não vou provar? Só que o cara que está lendo do outro lado não sabe disso e nem quer saber. Ele precisa que o documento esteja lá comprovando para ele deferir o benefício. Porque se ele não deferir achando que a Dona Maria viveu com o seu Chicó há 30 anos, ele vai ser demitido, esse cara. Tem que ter os documentos lá. Então, para essa questão da união homoafetiva, comprovação de união homoafetiva ou não, ou heteroafetiva, não interessa entre um ou outro. O que interessa é que a comprovação ele tem que seguir o viés da primazia da realidade. Excelente. Ponto. Aí a gente vai falar sobre essa decisão do Supremo. E você deixa eu beber uma água aqui, senão eu vou ficar... Eu acho que também a questão da homoafetiva também, porque tem aquele problema do público. Porque às vezes a pessoa mas por conta do preconceito acaba não assumindo socialmente. Tipo, todo mundo sabe que fulano anda grudado com ciclano, mas ninguém sabe qual é a relação. As pessoas talvez até acham que eles têm alguma coisa, mas publicamente
se fosse precisar de uma testemunha, quantas pessoas poderiam dizer que fulano e ciclano são... vivem juntos, vivem como marido e mulher, tem essa união. Aí é aquela questão que a gente vai entender ao longo das décadas, né? Isso era muito pior antigamente ainda. A pessoa nem pedia o benefício. Hoje já tem mais coragem. Eu tenho amigos meus que recebem pensão de homoafetivo, enfim, homossexual e sem menor receio. Aí vai muito o contexto da pessoa de onde ela vive, né? E o fato de as pessoas não aceitarem ao redor ou não tira o direito dela, né? Se ela comprovar por outros elementos. Ela não mostrava para todo mundo, mas aí elas viajavam juntas. E elas tinham pousada, tinham fotos, enfim, de alguma forma ela vai conseguir comprovar isso, né? Então, o fato de não ostentar já é mais um viés, uma opção da pessoa, né? Acho que não interfere no direito. Agora, o outro assunto, que é a licença maternidade, também precisa de uma aula para ser explicado. Licença maternidade é um benefício dado lá no regime próprio ou na CLT. A CLT, que vocês trabalham trabalhistas, sabem que existe a licença maternidade, ou deve ter outro nome, que é apenas uma suspensão de trabalho, mas não dá nenhum pagamento de dinheiro. Antigamente se pagava, era a empresa que pagava evolutivamente, depois passou-se para o INSS. Até 1974, acredito. E no regime próprio, como é uma mistura da estrutura administrativa com o próprio regime, tem uma natureza um pouco diferente do servidor público, quando você tira uma licença lá, por exemplo, uma de doença, eu era servidor público, eu sou, né, na verdade, mas quando eu trabalhava na justiça eu tirava mais licença. Agora, acho que eu nunca nem tirei agora, depois que sou procurador. E olha que tem 18 anos, mas você tira uma licença e a mesma fonte de pagamento é a mesma que paga. Inclusive, depois da emenda, agora que é mesmo, né? Só a aposentadoria e pensão que ficou no regime particular fora, né? Quando você fala de licença maternidade, lá foi assim o caso concreto. Uma mulher, servidora pública municipal de um regime próprio, ela tem uma convivência com outra mulher, né? E pediu a licença maternidade ali, e o Supremo decidiu dar por as duas. Eu discordo. Primeiro, essa decisão ela não serve para o INSS, tá? É um raciocínio que pode servir de base para o INSS, para o regime geral, mas não serve agora para o INSS. Por que eu discordo? Porque eu discordo dos fundamentos e eu assisti o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele se como é que se diz? Eles se confundiram, eles se argolaram com o próprio conceito da liberdade absoluta de auto-intitulação, de se a pessoa é homem ou mulher. Porque o Supremo começou com isso, né? A pessoa se declara homem, vira homem, se ela declara mulher, vira mulher. Isso não foi pensado de forma pragmática, então tem vários efeitos. O que ele disse? Licença maternidade para suportar o momento da mãe com os filhos, com o filho ali que surge, né? Aquele início de relação que precisa estar mais nutrida, estar mais colado, enfim, início de uma relação. E o Estado tem que suportar aquilo. Como não é dado o Estado dizer quem é homem ou mulher na relação, então todo mundo lá recebe. É mais ou menos esse o raciocínio. O que foi a brecha, o raciocínio para pagar para dois? O fato de o Estado, o Supremo, não dizer quem é o homem e quem é a mulher, porque não pode mais dizer quem é o homem e quem é a mulher. E o ministro Fábio Dino, na hora, perguntou assim, sim, mas e quando for dois homens? Aí o Alexandre de Moraes até meio que engasgou. Não, quando for dois homens a gente analisa de novo. Porque é uma pergunta interessante. Mas qual é a raiz do problema? Porque a licença maternidade, eu vou falar não a licença maternidade, mas o salário maternidade, a origem deles. Tem que entender a origem deles e para onde ele evoluiu. A salário maternidade surgiu primeiro com aquela família clássica. Pai, mãe, filho, parto, né? Para acolher a mãe no parto, ela fica em casa com o filho evoluindo e o pai vai trabalhar. Essa foi a visão tradicional. A família evoluiu, o conceito, hoje existe família monoparental, existe famílias com 2 homens e 2 mulheres. Beleza. O que mais se ampliou? O conceito de filho, passou para filho adotivo. E o salário maternidade, hoje, dá também para filhos adotivos
inclusive para homens que adotam, desde 2013. É assim. Também dá para abortos não criminosos e natimortos, e guarda para fins de adoção. Ou seja, o salário-maternidade ele ampliou o conceito não só para proteger a mãe que pare e fica com o filho biologicamente ali, mas sim para nutrir dentro de uma família, independente de se é homem ou mulher, está aqui uma pessoa, está aqui outra pessoa, está aqui o menor a ser cuidado. Se ele é adotivo ou biológico não interessa, se é homem ou mulher que não interessa. Mas ele manteve o seguinte padrão: um mantém uma relação íntima, enquanto o outro vai trabalhar. Tá? Não precisa você dizer quem é aqui. Você mantendo essa ideia de proteção aqui, e não dizendo que os dois vêm ficar com o filho aqui, o Estado tem que pagar tudo, e aí que é muito pesado, inclusive nos Estados Unidos não existe proteção à maternidade. Talvez vocês não saibam disso, mas lá não tem. Então, grávidas lá não fica procurando direito que não tem, não. Se você entende com esse padrão, você resolve qualquer comportamento. Então, a partir daqui, você começa a entender o seguinte: se é dois homens, um vai receber e o outro vai trabalhar. Se é duas mulheres, uma vai receber e a outra vai trabalhar. E aí você mantém um padrão de todo o perfil que veio desde o surgimento da licença maternidade. Como eu falei, eu acredito que foi em 74 que veio para a empresa deixar de pagar para ser para o regime previdenciário. E aí você mantém. Mas o que o Supremo fez? Decidiu dar para duas mulheres, dizendo que eles não podem dizer quem é homem e quem é mulher. Ou seja, acabaram usando como base o fato de que é eventual mulher que tem direito. Quando a gente já sabe que o homem já tem desde 2013, porque o motivo de dar a licença maternidade, ou salário de maternidade, deixou de ser a mãe biologicamente com o filho, mas sim um ente cuidador com um ente cuidado, enquanto o outro ente cuidador vai batalhar para manter a família. Então mudou o perfil, mudou a base, né? Então essa decisão do Supremo ela foi para o regime próprio. Penso eu que talvez não se mantenha assim porque ele se argolou nos próprios argumentos, né? E aí eu acredito que lá na frente eles vão ter dificuldade de fazer isso para dois homens. E agora eu vou também dar uma de ministro Flávio Dino. Eu vi um caso recente que foi reconhecido para colocar na certidão de nascimento o nome de, eu acho que 2 mulheres e um homem. Aí já pensou 3 salários, 3 licenças? Inclusive lá no grupo nosso dos colegas lá, a gente começou a discutir esse assunto por causa disso. Hoje existe a filiação socioafetiva, né? Vocês devem conhecer, inclusive, o provimento 149 atualizado de 2023 do CNJ. Ele já vem de um provimento de 2018, acho que número 73 ou 83, que previa isso, inclusive, até no cartório. Para crianças acima de 12 anos, pode ser feito no cartório, filiação socioafetiva. Na carteira de identidade vem o pai biológico, a mãe biológica, e um pai ou uma mãe socioafetiva. Podem ter 3 assim. E os efeitos do pai e da mãe é como se fossem equiparados. É mais uma decisão que o Supremo está dando, mas assim, parece que a ideia de cobertura universal, a ideia de igualdade universal, liberdade absoluta, não está vindo acompanhada de vieses práticos, e aí acaba virando um problema na frente. Existe a possibilidade de acumulação de pensão por morte menor do pai, da mãe, inclusive do menor sob guarda. Se morrer 2 guardiões menor sob guarda e 2 biológicos, a gente tem 4 pensões. Eu acho que é uma discussão interessante porque, por exemplo, voltando ao assunto salário-maternidade, a gente pensa muito no evento parto, e aí a pessoa que teve o evento parto, óbvio, fica mais fácil de distinguir. Mas, por exemplo, no caso de uma adoção, aí entra aquela necessidade de entender quem vai ficar cuidando, quem tem a maior proximidade, e também quem é que vai trabalhar. Porque senão, se a gente pega um entendimento desse e pede uma interpretação por analogia, acaba que 2 recebem. Aí vai dar para todo mundo, aí você vai violar lá o parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição, que tem que ter uma prévia fonte de custeio, né? E aí essa doação universal aí, uma hora a corda quebra. Exatamente. Aí depois eles vão fazer que nem revisão da vida toda. Vão dizer depois de dizer e acabar com as coisas. Nesse caso aqui, eles se atrapalharam muito. A revisão da vida toda, se der tempo da gente falar, não sei se vai dar, eu nunca concordei. Eu achei ali foi um blefe bem bacana que pegou, mas estavam criando um terceiro regime que nunca existiu, que era usando todo o período contributivo que nunca existiu, inclusive hoje, com a emenda, também não existiu, que é limitante a julho de 94. Então, foi um blefe bem dado que eu acredito que
foi certo não ter dado. Ai, então vamos logo para esse assunto. Não, agora eu quero saber a sua opinião. Não, porque eu acho interessante, né? Eu fiquei particularmente um pouco decepcionada. Eu acho que a pessoa que contribuiu, ela tem direito de receber. Só que tinham várias questões ali envolvidas, né? Então, se eu puder falar sua opinião... Eu vou explicar aqui a vida toda. É o seguinte. Tudo ali se baseia no salário de benefício, que é um valor que se apura a partir do salário de contribuição, né? Como era historicamente o salário de benefício, você vai lá pegar a LOPS, Lei 3.807, ela atualizada, a última consolidação dela foi o decreto 84.812 esqueci o ano. Esse decreto cuidou dos benefícios consolidados urbanos, em paralelo o rural, a Lei Complementar 11 de 71. O que eles previam para benefícios de aposentadoria? Últimos 36 meses, num período de 48 meses. Para a pensão, eram os últimos 12 meses. Ou seja, o cara trabalhava 30 anos, nos últimos 3 anos é que valiam para fim de aposentar. Quando eu comecei a trabalhar com previdenciário, isso tem 22 anos, eu via advogado, até hoje eu vejo, orientando a pessoa nos últimos anos a aumentar o salário para poder receber mais. Até hoje os clientes ainda chegam para planejamento achando que é assim. Pronto. Por que eles falam isso? Eles acham que os últimos 36... tinha até uma previsão na lei tentando evitar isso, mas assim, não deixava de ser uma manipulação manipulável para prejudicar a Previdência. O cara ganhava R$1.000, aumentava para 5.000, botava lá que mudou de cargo e tal, enfim. Não podia aumentar aleatoriamente, tinha essas limitantes. E esse período de 36 meses foi mantido com a Constituição. A Constituição ela entrou nesse detalhe, considerava isso como um período. Aí veja bem, quando chegou na Lei 9876, essa lei é de 26 de novembro de 99, ela mudou e disse, rapaz, vamos aumentar agora o período contributivo a ser considerado para aposentar. Porque a ideia é ser mais fidedigno o valor da aposentadoria com o tanto que o cara contribuiu. Só que para fazer isso, vamos fazer paulatino. Em vez de considerar 100%, que é hoje com a emenda 103 já considerou os maiores 80% do salário de contribuição. Só que toda a lei previdenciária ela existe para quem ingressa naquele dia. Para quem já ingressava, tem que ter outras regras, ou a regra de transição, ou uma regra fixa. E eles fizeram o seguinte, a lei. Ela disse assim, o artigo 3º dessa lei, alterando o artigo 29 da 8.213, disse assim, quem ingressou, quem ingressou, já está no sistema, daqui para frente, vai computar o período de julho de 94 para frente. Essa lei é de 99, veja bem, quem daqui para frente for aposentar, mas já estava contribuindo, vai considerar de julho de 94 para frente. Antes dessa lei, só considerava quanto se essa lei não tivesse existido? 3 anos. Então, ia considerar o período do cara, se a lei não existisse, de 96 até 99. Não ia considerar nem de julho de 94. Veja como, se a lei não existisse, ela já ia ser mais rigorosa do que com a lei existindo. Entendeu? Conseguiu acompanhar o raciocínio? Sim. E aí, eles, quando falou, e quem entrou hoje da frente considera os 80 maiores, mas não botou a limitante de julho por uma obviedade temporal. Se ele é de 99 e quem está entrando em 99, não vai ter só limitante 94. Pegaram essa brecha de não ter feito essa obviedade e disseram, olha, a norma definitiva, que não tem o limitante de julho 94, é mais legalzinha do que a norma que tem a limitante, porque essa aqui, ela considera todo o período de 80%. 80% maiores. E essa aqui já limita a julho de 94. Foi um blefe bem dado que colou. Só que, na verdade, ela não considerou por justamente não existir contribuição ali. É óbvio. E aí, colou na justiça essa ideia. Com essa ideia, passou-se a admitir todo o período contributivo retroativo que nunca existiu em lugar nenhum. Até hoje não existe isso. Até hoje é limitado a julho de 94 para frente, que foi o plano real. E passou-se a admitir um terceiro regime, terceira forma de cálculo que nunca existiu na vida,
que é usar todos os períodos contributivos, que antes eram 36 meses, foi limitado aí de julho para frente, que com certeza vão passar dos 36, que daqui para cá dá 5 anos. E aí começaram a adotar essa revisão, gente. Então, a verdade é que foi um blefe colado. Não tem sustentação uma coisa dessa. Colou porque a redação definitiva não tinha limitante. Claro que não tinha limitante. E aí você pega esse argumento e cria um terceiro regime, uma terceira forma de cálculo que nunca existiu. Já que agora com a emenda, a ideia evolutiva legislativa é ser cada vez mais fidedigna com o passado contributivo no previdenciário. E aí você hoje com a emenda considera 100%, né? Não considera mais os 80%. Quer dizer, veja que ampliou, mas sempre limitado a julho. Considerando isso, a revisão da vida toda não era nem para ter vingado. Sim. Não, de fato faz muito sentido. Eu nunca tinha pensado por essa ótica, né? Até porque, realmente, eu vejo que foi se discutido muito a questão da pessoa ter contribuído, contribuir todo esse período, e muita gente dizia, contribuir sobre 20 salários mínimos. Era algo nesse sentido, né? Pessoas com salários altíssimos. Que se a gente pegasse a nova forma de cálculo dos 80%... Diminuía, né? Não, aumentava. Sim, aumentava. Sim, Só que por essa ótica faz sentido. Se a gente pega os 36 meses... Ele também não ia usar. Também não ia usar esse período que ele está chorando. Ele não ia usar, se a lei não tivesse chegado, alterado. Eu acho que a maioria dos argumentos da revisão da vida toda são mais questões de justiça por mim, porque contribuí desde sempre, desde 1974, sei lá, do que é legal. É tanto que, pelo menos para mim, no meu escritório, eu só comecei a pegar a casa de revisão da vida toda depois da primeira decisão favorável. Porque eu ficava com aquele receio, por mais que eu chegasse pro cliente e falasse, olha, tem as chances de dar certo, tem as chances de não dar certo, vai depender lá de como vai ser decidido. Mas questões assim, éticas minhas, eu não gostava de alinhar na cabeça do cliente uma esperança. Eu até estava compartilhando ontem no Instagram que eu estava aqui assistindo uma missa e lá nos pedidos tinha um homem, um senhorzinho, eu fiquei morrendo de pena, pedindo, por favor, a graça que a revisão da vida toda passasse para ele ter a aposentadoria dele decente. E eu tenho também um caso de uma cliente que as contribuições dela eram muito, muito boas, muito altas. E depois ela ficou desempregada, teve uma série de dificuldades e ela se aposentou, acho que a aposentadoria dela é um pouquinho mais de um salário mínimo. Sim. E se a revisão desse certo, ela ganharia 3 vezes mais, ia estar quase R$4.000 de benefício. Pois é, aí a gente for para essa questão humanitária, esse é o problema, né? O limite de quando dá para a Previdência arcar com isso. Não é à toa que o assistencialismo no Brasil tem crescido demais. O Bolsa Família paga 21 milhões de famílias, né? Então, a gente sabe que nesse viés vai ter gente que vai ser prejudicada e outras não. Mas imagine se não tivesse tido essa reforma, ela também estaria prejudicada da mesma forma, porque ela não usaria essas contribuições do passado. Então, assim, felizmente ou não, um caso ou outro vai acontecer isso. Mas a verdade é que a gente só quer o melhor dos mundos. Quando você tá caladinho ali usando os últimos 36 meses para ganhar mais, tá massa. Eu não considero um salário mínimo que eu paguei a vida toda. Mas quando você muda, aí você quer que a lei todinha mude em favor de você. É a tendência do homem querer que o mundo seja adequado à sua realidade. É o mesmo que aconteceu com o milagre da contribuição única. Pois é, judicializaram porque quiseram, viu? Ainda vão perder por causa disso. Sim. Não, ali foi uma brecha, quem aproveitou e quem não aproveitou... Pois é. Até maio de 2021, né? Foi. Interessante para quem aproveitou. Infelizmente para quem... Vamos falar 7 pau. Eu sou muito a favor da... Loteria total, hein? Mas, assim, é a teoria dos jogos. Ganha acontece. Quem sabe jogar. Mexeram, capaz de revisar isso aí, viu? Mas, e aí a gente queria falar também sobre essa questão da revisão da vida toda. Dos processos que estão em andamento, os que já foram julgados. Tem que julgar o tema 1102, né? Uhum. Foi adiado. O tema 1102, ele vai modular os efeitos. Agora a gente já percebeu que eles estão modulando do jeito que eles querem, né? Sim.
não está mais aquela modulação que o cara dizia, olha, daqui para frente. Hoje o cara volta, decide que paga não sei quando. O que acontece é, os que transitarem julgados e já estão finalizados, penso eu que estão intocáveis. Mas tem uns que estão transitados há menos de 2 anos. Eu acredito que se o INSS tem aí argumentos para entrar com a rescisória. Fora isso, existe aquela impugnação na fase executória dos processos sincréticos, em que a fase de reconhecimento e execução é só uma só. E aí você entra com um embargo para não executar. Então tem aqueles que estão com liminares, que vão cair, que você vai, né, suspender. Eu acho que o INSS talvez, não sei, eu ouvi falar, também não é do meu trabalho que eu ouvi falar isso, mas eu vi nas notícias, de que talvez faça um acordo lá para modular esses efeitos aí de uma maneira mais rápida. Mas a gente tem que esperar ver como é que vai ser. Né? Eu espero para acabar essa questão de expectativa. Pelo menos porque para quem entrou não pague aí honorários. Sim. Aí, é doidado, porque o valor da casa de 100, 200 mil, o cara paga 20%. Sim. Se lascou. Tem. Ia ser bem, bem gravoso. Antes da gente começar a gravar, eu estava falando com o Dr. Ibrahim sobre a questão, né, judicial, sobre o problema que a gente vem enfrentado. Eu não sei se em todo o Brasil a gente vem com esse mesmo problema das audiências em atraso desde a pandemia, dessa dificuldade de pautar a audiência e das audiências que estão acontecerem basicamente o advogado da parte autora, o juiz e o autor. O procurador não vai. E o procurador não vai. E que antigamente, antes da pandemia, que eu já atuava na área previdenciária, já fazia audiência, era constante. E qual foi o fenômeno que aconteceu? Pois é um problema institucional, assim, a longo prazo. Eu vou contar aqui como um jurássico da história, né? Eu trabalhei na Justiça Federal em 2002, entrei lá até 2006. Aí de lá fui ser procurador. Quando eu entrei, o juizado foi instaurado com a Lei 10.259 de 2001. Então, em 2002, ele estava sendo instaurado, né? Participei da licitação do restaurante, das coisas que implantaram lá o próprio juizado. Quando eu fui ser procurador, fui para Belém, voltei, aí sim a gente começou um ritmo na procuradoria com uma certa parceria com a Justiça de desovar processos. Estou falando da realidade do Maranhão, tá? Eu não conheço. Cada estado era um mundo à parte. Quando a gente se encontrava, cada um contava a sua história. Sim. Que naquela época, não só a conexão entre os colegas era difícil, não existia o WhatsApp, tá, gente? Vocês que são novinha também, né? Não existia esse negócio de SMS. O celular foi criado aí. Eu acho que quando eu fui morar em Belém, o celular tinha sido criado há pouco tempo. Aquelas mensagenzinhas na marra, era ligando mesmo. Então não tinha essa facilidade de contato aqui, essa virtualização, que é o mundo de hoje. E aí, na época, eu conhecia já muito a Justiça, me sentia de casa ali. Então a gente tinha uma certa liberdade de organizar. Eu estou na chefia desde 2010, então tem muito tempo já. E a gente organizava muitos mutirões. Lembrando que os processos eram físicos. Então, era uma outra realidade. Mandava o processo físico aqui, já marcava audiência, cara crachá aqui com o velhinho, já fazia a ata aqui, assinava, implantava e estava tudo lindo ali. E hoje virtualizou. E o que aconteceu? Naquela época, a gente tinha muitos mutirões. Reputo também ao fato de que, a depender da cabeça do juiz ou dos procuradores, existia da própria OAB uma sintonia, uma propensão para a coisa funcionar. E aí, naquela época, a gente fazia mutirões. A gente chegou a fazer, o que eu falei para ela, fizemos um de 12 mil processos no Castelinho. No Castelinho. 12 mil processos. Eu cheguei a fazer 80 audiências num dia. Fiquei tonto no final do dia, de tanto perguntar de quem era o terreno do velhinho. Né? E a gente fez em Barreirinha, de 5 mil processos. A gente fazia mutirão de 1.000 processos assim, ó. Dizia assim, você almoçando aqui, vou fazer um mutirão para ti de 1.000 processos, para cada juiz. Aí eu fazia, chamava os colegas lá, 8 colegas, 10, porque a coisa era mais presencial. Tu olhava teus colegas todo dia, tu olhava os juízes, então a coisa era mais fácil, o contato presencial era meio mais vivo, né? Tanto que o Prev-Day que eu vou fazer, eu fiz questão de ser presencial, porque o contato, ele enriquece. Não adianta a gente dizer que não. Se tu ficar com teu celular bem aí,
julgando a outra pessoa, tu vai criar um painel dela totalmente diferente da realidade dela. Sim. Porque tu vai pré-julgar mesmo que tu não queira. E a gente tinha esse contato, então fizemos muitos mutirões, doutor Clodomir, doutor Neian, e hoje eles estão todos na turma recursal, a maioria. Doutor George, que está lá ainda. Fizemos juízes muito bem solícitos, foi um período muito proveitoso. Mas chegou uma hora que criou-se a cultura só de fazer acordo em cima das costas da Procuradoria. E a gente se aborreceu. Então a gente teve uma campanha nacional de acordo zero. Isso um pouco antes da pandemia, acho que em 2016, 2017, por aí. E aí paramos, botamos o pé no freio e a coisa começou a andar mais só com instrução e tudo. E aí veio a virtualização aos poucos, mas aí, a pandemia acelerou a virtualização, né? Os processos são todos digitais e a Procuradoria regionalizou, então a coisa está totalmente fora do controle daqui. O procurador-chefe daqui, por exemplo, praticamente não operacionaliza nada. Eu digo judicial, porque eu não sou da área judicial. Hoje eu estou na área consultiva, então em outro prédio eu fico. Mas no judicial hoje, tudo tem que mandar para Brasília. O cara de lá de Brasília, né, decide, como eu digo, sem nenhum contato. Então ele praticamente escuta os elementos, tenta dar maior boa vontade, mas não é a mesma coisa de um contato pessoal. E aí, assim como o Maranhão, tem a Bahia, tem o Sul, enfim, tem o Brasil inteiro para isso. E da mesma forma, os juízes. Entraram juízes novos, eu já não conheço, cada um com um perfil, e a coisa, cada um com uma cabeça. Depois de 2015, quando eu saí, final de 2015, eu não vi mais, não acompanhei. Eu estava já cansado daquela área. Então não fiz questão mais nem de saber como a coisa seguia. Mas eu imagino que cada um se distanciou, né? E aí esse distanciamento, tanto pela virtualização quanto, enfim, pelo fluxo das coisas naturais, fez com que a coisa ande aí da forma que está. Às vezes a gente achar que virtualizar tudo, a euforia dessa virtualização é muito bom, para algumas coisas não é. Então, o caso de que a tecnologia está prejudicando ao invés de ajudar. Eu acho sim, tem que ter muita cautela. Por quê? Porque o cidadão que está lá na ponta, que não encontra mais ninguém, tudo de trás de uma tela, ele vai penar muito, né? Com certeza. A gente mesmo como cidadão, acho que o advogado principalmente, precisa fazer uma coisinha, tem que, né? Aí vai despachar com algum colega, com um juiz, tem que mandar um e-mail, tem que fazer um balcão virtual com uma solicitação. Eu ainda sou das antigas, sabe? Assim, eu gosto muito de tecnologia, tanto que eu estou com o iPad aqui, nem uso mais papel. Eu só leio livros aqui. Mas algumas coisas não foram. Então, assim, o fato de não ter hoje, não estar no fluxo que foi antigamente, que talvez tu nem tenha participado desse fluxo que era, porque realmente era um fluxo bem acelerado. Eu reputo a vários fatores, a mudanças institucionais, a visão sobre aquilo, ao contingente. Então, são várias coisas que não dá para dizer assim, é isso, vamos lá em cima disso, resolve. Não é. Agora saiu uma cartilha da AGU, até fiz um vídeo agora sobre isso, no grupo do WhatsApp da nosso site, a gente tem um grupo do Jornada Previdenciária, e eu fiz lá explicando os 3 temas. São 10 temas que a AGU vai fazer acordos. Sim. E de existência recursal. Os 3 primeiros temas, menor sob guarda, 2 pessoas ou mais morando na mesma casa para BPC Loas, e mais um outro que eu esqueci qual é. E aí são métodos que eles estão criando, a PGF tem criado para poder abreviar os processos previdenciários, né? Mas é assim, as coisas vão mudando com o tempo, né? Eu verifico também que a quantidade de processos que vão dando entrada aumenta muito. Sim. Recentemente, eu estava mesmo lá na fila do INSS da gerência executiva conversando com outros advogados, todos pensando na mesma coisa. Olha, aumenta muito, né? Hoje em dia, todo mundo que sai da faculdade vai atuar no previdenciário, que eu não acho que seja uma coisa ruim, acho que melhora o ambiente, né? Se torna mais competitivo, as pessoas têm que procurar se especializar mais. Mas, por outro lado, também o mercado passa a ser peneirado. Assim, o maranhense, primeiro, assim, a maioria das pessoas só quer advogar o facinho, né? Que é o rural e o BPC Loas. Então, elas praticamente não são advogados, são juntadores de documentos e protocoladores, né? Tem muito, sim. Eu publico muito artigo nos jornais, até tu falaste aqui no meu currículo, eu tenho uma coluna no Imirante e publico muito também no Imparcial. Mas no Imirante eu publiquei um artigo sobre isso, um deles, por que a Previdência é tão desejada.
A gente tem uma cultura no Brasil de achar vantagem em ganhar dinheiro sem trabalhar. Sim. Aqui no Brasil a gente tem essa cultura sem perceber. A gente tem que conhecer outros mundos. Se você for lá nos países escandinavos, acredito que na Suécia, foi na Suíça, o salário de maternidade chega a 480 dias. Dá 1 ano e meio. Só que com 3 meses eles têm vergonha e mandam cessar, porque eles não querem ganhar dinheiro sem trabalhar. Aqui, se você der, o cara tem filho para receber. Não é à toa que a mulher quer ter outro filho para comprar uma moto. E essa cultura é incrustada na gente aqui, né? E aí você só pensa em ganhar. E quando o INSS tenta melhorar a sua função de agir, vem um monte de gente se aproveitar daquilo, ou falsear documentos, ou falsear a situação para poder ganhar o benefício. Então, quando a demanda aumenta assim, são tantos fatores que você vai incluir que é impossível dizer assim detalhadamente. A pobreza do país é um, a cultura de ganhar sem receber é outra, as tentativas de fraude é outra. Quando o INSS cria, por exemplo, a Teste Med, a demanda aumentou muito, porque existe uma demanda reprimida, talvez, ou talvez uma especulatória. Então, o previdenciário aqui no Brasil, ele já é um dos mais pesados do mundo. Embora a previdência seja a despesa maior de todos os países do mundo, tá? Todas, até a Holanda, que tem uma previdência privada maior do que a pública, ela também tem maior despesa na previdência. Mas aqui no Brasil ele tem esse viés um pouquinho mais perigoso, porque ele atenta muito contra a riqueza e glorifica muito a pobreza. Eu tenho um artigo chamado Bolsas que Consolam e Assolam. O Bolsa Família, que ele vem tirar a pessoa da pobreza, mas o requisito de manter-se com o benefício é não ter renda. Ou seja, o cara ou ele não trabalha ou ele não registra a renda e não recolhe. Se ele não recolhe, ele não contribui para a riqueza do país, para sustentar justamente o seu Bolsa Família. Veja o ciclo que é. Né? Inclusive, eu já tive vários clientes que me perguntaram: eu vou receber o BPC, mas e aí o meu Bolsa Família? Porque eu recebo Auxílio Brasil com não sei o que, minha renda é de tanto, então, digamos, eu vou pagar um advogado e aí eu vou receber o benefício, mas a diferença entre um e o outro é tão pequena que não vale a pena para mim. E aí, como é que vai ficar a minha situação? Eles querem continuar lá empregado de casa jeito. Chega lá e não quer assinar carteira, porque tem Bolsa Família. E o Bolsa Família, o mínimo é R$600. Se tu for uma pessoa, família monoparental, o cara ele é vigia de carro, como é que chama? Flanelinha. Mora só, ele tem direito. R$600 por mês. Se tiver um filho de 0 a 7 anos, aumenta mais R$150. Se tiver mulheres nutrizes que chamam, que amamentam, né? Ou grávidas, aumenta mais, acho que 150. Filho de 12 a 18 anos, de 7 a 18 anos, mais 50. Então aí o cara vai e faz R$900 numa casa. Mas sem fazer nada. É arriscado, porque o mundo inteiro está caminhando para uma crise demográfica. Ainda tem esse fator. Envelhecendo, poucas entrando para contribuir. Exatamente. Então, quantas reformas a gente vai passar até que nós aposentemos? A gente teve, para você ter uma ideia, de 2012 a 2022, não, da década de 70 para cá, a expectativa de vida, quando foi criada a Lopes, de sobrevida, era 64 anos de idade. Então o cara em média morria com aquela idade ali, 64 anos. Hoje é 74. 10 anos a mais de despesa para a Previdência. Né? Então, sem contar os fantasmas aí. Então, é muito... É perigoso você dizer qual que é o elemento que causa tanto prejuízo na Previdência, mas também é muito difícil identificar qual o fator de tronco que a gente possa trabalhar para melhorar. Um dos fatores que eu reputo que é um dos que possa melhorar o cenário em muitos anos é o aumento da arrecadação pelos trabalhadores não empregados. Porque da população economicamente ativa, só 30% são empregados. O resto tudo, a maioria, é prestação de serviço e trabalho informal. E eles não recolhem. A maioria, mais de 60% não recolhem.
Então, a cultura de não recolher. Só que essa cultura de não recolher, ela é estimulada pelos benefícios assistenciais, né? Eu acho que não só isso. A gente tem uma alíquota um pouquinho salgada ali para a pessoa. Mas a alíquota do Brasil é loucura. A patronal, pelo amor de Deus, né? Sim. Mas, enfim, é isso aí. A gente tem outra questão para a gente discutir, que é bem polêmica, que é o seguro-defeso. Ai, meu Deus. Eu até estava conversando, dizendo que eu nem trabalho com seguro-defeso, tanta confusões em cima de seguro-defeso. Existe a má compreensão do segurado sobre se ele... que basta ele ir lá no sindicato, que a partir disso ele vai receber o seguro, basta ele ir no sindicato. Aí existe a cultura dos sindicatos com advogados, às vezes nem advogados, para fraudar documentos, e acaba prejudicando. O INSS cada vez aumenta o filtro, o crivo, justamente pelo aumento dessas fraudes. Constantemente operações são realizadas, principalmente relacionadas ao seguro-defeso, e existe essa discussão. Por que às vezes se torna tão difícil conseguir o defesa? Às vezes a pessoa recebe por alguns anos, depois nunca mais consegue receber. Qual é o problema do defesa? Como eu falei, no previdenciário você tem que saber cirurgicamente o que é o direito para você ir lá certinho nele. No defesa é o exemplo mais clássico de que todo mundo faz tudo errado. Tudo errado. Primeira coisa, a qualidade de segurado dele, a forma de prova não tem nada a ver com o segurado especial da 8213. É um benefício totalmente diferente, tá? Então você vai lá, eu vou ter que explicar aqui um pouquinho a história. O seguro-defeso, ele era do Ministério do Trabalho. E ele ainda é no sistema do Ministério do Trabalho, chama Sistema SD. Ele, até 2015, houve uma reforma com a Lei 13.134 de 2015. Essa lei, ela mudou o seguro-defeso para o INSS, só que ela jogou a toque de caixa. No período de Dilma, me lembro ainda, jogou para o INSS. O INSS tinha que absorver ali seus 1 milhão de requerimentos ou mais. Só o Maranhão são 400 mil requerimentos por ano. Tá? Paga mais de 1 bilhão só o Maranhão, tá? O Maranhão só perde para o Pará no Brasil inteiro. Eita. E aí o defesa foi jogado para cá e a coisa foi sendo absorvida por todo mundo como se fosse mais um benefício previdenciário. Então vamos lá, junta lá a carteira do sindicato, junta um documento que o pai nasceu não sei aonde, ele era pescador, vamos juntar um documento sei lá, o que vocês mais usam público hoje? RGP. Casamento, que é o que mais usa. Pronto. Uso de casamento, que o cara era pescador. E tá tudo errado. Tudo errado. Se tu juntar isso aí, teu RGP não estiver ativo, tá negado. E se tu juntar só a identidade e o RGP estiver ativo e tiver a contribuição mensal, uma do mês, do ano, você tem direito ao benefício. Por quê? Porque ninguém conhece a matéria. Lei 10.779 de 2003. É essa lei que rege o seguro-defeso, que foi alterado por essa que eu falei. Decreto 8424, Decreto 8425. Existe também uma portaria 127, que detalha também sobre o seguro-defeso. E aí, esses fundamentos são o seguinte: o seguro-defeso não é dado pelo INSS. Tá? Esse que é o problema. O INSS nega, o INSS nega, o INSS nega. São 4 entes que participam. Você tem o IBAMA, que define a área de atuação, o produto explorado e o período de proibição. Ele tem uma portaria, por exemplo, portaria 85 de 2003 do IBAMA, que diz que a bacia hidrográfica do Rio Munim, Itapecuru, não sei o quê, esse monte de coisa aqui do Maranhão. Sim. Ela está proibida de pesca de dezembro a março. São 4 meses, né? Dezembro a março. O protocolo é 30 dias antes. Então, de dezembro a março está proibido pescar peixe nessa área. Então, ele define a área de atuação, que é essa, o produto explorado, que é peixe, que pode ser também crustáceo e marisco, mas ele é peixe, e geralmente também um dos motivos é porque marca lá, por exemplo, eu pesco o sarnambi, ele bota lá marisco, não tem direito, é peixe. O IBAMA define tudo isso, qual é o produto, a Superintendência Federal da Pesca é que é o coração do seguro-defeso, ela é que diz se o cara é pescador ou não. É ela que registra o RGP. O INSS já pega isso mastigado.
O INSS não tem como ficar dando benefício para quem não tem RGP, porque a lei manda que o RGP, Registro Geral de Pesca, seja ativo. E não se faz isso dentro do INSS. Então, aquela primeira fraude que tem no seguro-defeso é feita quando o cara é taxista, mototaxista, e registra como pescador lá no Superintendência de Pesca, que é um órgão do Ministério lá da Pesca e Agricultura. Não tem nada a ver, e aquicultura, né? E nada a ver com o INSS. Então, nós temos 4 entes: IBAMA, Superintendência de Pesca, INSS e o fundo que paga, que é da União. O que esse rapazinho faz, o INSS? Ele pega o IBAMA, olha a portaria, ele pega se o cara tem RGP, pega os documentos que você juntou e paga. Só que quando ele analisa tanto em cima dessas leis, quando ele analisa o sistema chamado SD, que é do Ministério do Trabalho, não é do Defeso. O INSS usa um tal de GET, que é um gerenciador de tarefa, apenas para pegar a tarefa lá, pegar o CPF do cara lá, que ele conversa com vocês, é ali, nesse GET, que vocês protocolam. Ali ele vai dizer se tem direito, se não tem, abre exigência ou não e tal, mas tudo aconteceu no SD. A crítica negativa foi no SD, que migra, que faz batimento com a Receita, com outros dados lá, com o CNIS, para saber se o cara tem benefício incompatível, por exemplo, o Defesa é incompatível com o auxílio-doença, mas é compatível com pensão por morte, entendeu? Ele faz esse batimento e nega. O problema é que, quando o advogado vai protocolar o sindicato, ele acha que juntar aquela carteirinha da colônia serve, juntar esses documentos que eu falei da 8.213 serve, e aí ele se dá com a cara na parede, porque o RGP, que é o olho do furacão, que é o coração do benefício, está suspenso. Assim, eu não trabalho com defesa para falar com riqueza de detalhes, mas, por exemplo, quando eu pego um caso de um pescador do escritório do interior, alguém que veio para cá, ele fala: doutor, eu já dei entrada desde não sei que ano no Ministério da Pesca, eles nunca me deram minha carteira, eles nunca me deram minha documentação. E às vezes eles até vêm com o protocolo lá, um carimbo, tu vê que aquele negócio é antigo. Então, talvez lá eles estão represando esse cadastramento e dificultando a concessão desses benefícios. Não, teve um período que estava acontecendo isso aí de verdade. As pessoas protocolavam e o RGP não saía. E aí o Rio Grande do Norte, a Defensoria Pública entrou com uma ação, e o INSS fez um acordo com eles para aceitar o mero protocolo como um RGP ativo. Acho que é a portaria 14 de 2020. Quem trabalha na área, depois leia essa portaria. Tem que preencher um formulário chamado FLPP, formulário de perfil do cara lá, não sei como é que escreve. Ele vai para ele dizer os detalhes, se é mar, qual é a portaria. Por exemplo, portaria que tem aqui de 17 de Ribamar. E a portaria, ela é recente, é de 2017. Não é portaria 17, é outro número. Esqueci o número dela, isso aí é por outro dia. Essa portaria é para camarão e água salgada. Já a portaria 85 é doce e água coisa. Nesses casos aí, existe essa portaria, mas eu acho que não sei se está pegando já esses períodos de agora, que recebia o protocolo como RGP ativo. E aí o INSS processava e dava. Inclusive, tem processos assim pendentes até hoje, o INSS analisando. Tem que dar uma olhada nessa ação civil pública, mas realmente aconteceu esse problema sim, de a pessoa protocolar lá e eles não resolverem. Já fica de dica para quem trabalha nessa área que vai poder usar esse documento até numa eventual judicialização. Um outro detalhe. Ainda vamos falar sobre a judicialização. O assemelhado ao pescador, a marisqueira, o cara que ajeita a rede, que visualiza cardume, ele não tem direito ao defeso. Parágrafo 6 do artigo 1º da Lei 10.779. O assemelhado tem direito aos benefícios da Previdência, tudinho. A marisqueira tem direito, sabe, maternidade, não sei o quê, pensão, aposentadoria. Não tem direito ao... Ela tem que ser pescadora, profissional, artesanal. Eu não sabia, eu pensei que marisqueira tinha, porque, não. Por exemplo, sarnambi não tira como se fosse marisco? Não, o marisqueiro que eu digo é aquela mulher que trata peixe. Se ela for pescador profissional, pesca isso aí ela entra. Sim. Mas se ela for auxiliar, lá na 8.213, ela entra também como beneficiária. Se for lá no artigo 11, você vai ver. Pescador e os assemelhados é pescador. Já no defeso, não. É só o pescador. Os assemelhados não têm direito. Para te ver como é tratado diferente. Sim.
Tá? Então, na prática, o INSS, o que ele faz? Ele pega o que está no sistema e analisa. Só que tem um detalhe a mais. A lei diz que tem que fazer a prova do recolhimento anual, né? Um recolhimento anual entre os períodos de defeso da pesca. E aí o que o INSS faz? Acho que é código 120607. O INSS exige uma única contribuição entre esses períodos e desde que não tenha contribuições de outra natureza que descaracterizem. Então o cara faz um recolhimento, o defeso acaba em março, começa em dezembro, o cara faz um recolhimento em julho. De um mês, hoje em dia é R$26. Ele pode pagar inclusive retroativo. Ele faz um recolhimento para que preencha esse requisito e aí com o RGP ativo, a identidade e o endereço dele batendo no local, o benefício é deferido. Tanto que 40% é deferido automaticamente pelo próprio sistema. Só que na justiça, a justiça, talvez considerando ele um segurado especial, já viciada nesse raciocínio de prova, primazia da realidade, fraude, tudo, consideram um recolhimento feito como tentativa de fraude. Eles, em vez de entenderem como um elemento como o INSS, eles entendem como uma tentativa de fraude. Por quê? Porque eles já têm uma outra visão. Eles já analisam não só o comportamento do INSS, analisam o comportamento da Superintendência de Pesca. Se tem fraude, se não tem, se o cara é, se não é. Porque eles já vêm daquele comportamento de primazia da realidade. Então eles têm uma outra percepção por causa disso. E aqui o INSS tem uma visão com base no que diz a lei. Uma única contribuição é suficiente para preencher aquele requisito. Já eles entendem diferente, é por isso. Nesse caso, o processo parado há muito tempo de seguro-defeso, mais vale a pessoa entrar com mandado de segurança para ser analisado na via administrativa do que judicializar de plano. Quando, assim, no defeso, como... E aqui tem até o tema 350, né? Não sei se vai dar tempo. Aí vai ser o próximo. Quando o motivo é formal, aí você pode entrar, porque a justiça não vai entrar no mérito. Vai obrigar o INSS a analisar. Então, talvez valha entrar com o MS, né? Se o valor valer a pena. Mas o defeso, por si só, quando ele é negado no mérito no INSS, é muito difícil entrar na justiça. É melhor nem entrar, né? Vai pegar o inquérito da Polícia Federal, que ele manda para lá agora, porque eles têm uma outra compreensão. Tá? Mas é bom entender esse contexto todinho para quando você for instruir um processo de defesa. Como é que se instrui um processo de defesa? Identidade, endereço, RGP ativo e uma contribuição. Acabou. Não bota nome de mãe, pai, atrapalha aquilo, atrapalha. O servidor fica... custa o cara botar a identidade e o endereço dele. Eu já vi salário de maternidade sendo deferido com a identidade. Identidade. Tudo no sistema, cara... Tá? Então, às vezes, vai atrapalhar. Por isso que você tem que entender o previdenciário de maneira clínica, para depois você atuar. Exatamente. Eu quero falar sobre o tema. Tema, último assunto. Vamos lá. Estou te falando que isso aqui é assunto para... Vários podcasts, a gente vai ter que marcar outros. Vamos lá. O tema 350 do STF foi julgado no sentido... Tem várias nuances, mas o que ele fala no que interessa a gente aqui. Do interesse de agir. Que ultrapassado o prazo do INSS, por exemplo, se para analisar aquilo é 45 dias, a partir, teoricamente, do 46, já haveria o interesse de agir, o advogado já poderia pegar aquele caso e entrar na justiça. Só que existe muita discussão entre os advogados, os custos que os advogados oferecem e os tribunais, porque aqui no Maranhão, pela experiência que eu já tive, grande parte dos juízes, se você entra com mandado de segurança, ele menciona o tema 350 e manda você entrar por interesse de agir. Vai recomeçar tudo do zero, mas você vai ter o interesse de agir, porque ele diz, não passou o prazo? É por excesso de prazo? Se passou, você entra. Esse é o entendimento... Entrar o quê? Com uma ação... Por interesse de agir. Por exemplo... Uma ação ordinária. É um BPC. O BPC, digamos, é 45 dias, pode ser prorrogado por mais 45, dá 90. Dia 91, pode entrar com a ação. E é isso que fica essa discussão. Só que, com essa questão de novos juízes, a gente não ter contato, tem juiz que eu nunca vi.
toda vez que eu chego lá, não, se quiser falar com o juiz fulano, você tem que marcar o balcão virtual. Então, por essa falta de contato, o que está acontecendo? Eu entro com a ação pelo tema, o juiz manda eu entrar com mandado de segurança. Eu entro com mandado de segurança e o juiz do mandado de segurança diz, entre pelo tema. Mas estou tentando com mandado de segurança para entrar no mérito? Não, para que seja analisado. Estão negando? Nego. Mando entrar com interesse de agir. É uma loucura. Peraí, não entendi aqui. Vamos lá. Vamos lá, tu tem uma ação que já está há 60 dias rodando. Eu dei entrada no BPC do meu cliente, idoso, para ser, digamos, mais rápido, não tem a questão de perícia. Eu dei entrada em janeiro de 2024. A gente está em abril. Já que já superou os 90 dias. Tá. Não tem mais prorrogação. Já, sei lá, já faz 100 dias. Tá. Eu poderia, hipótese 1, entrar com mandado de segurança, dizer para o juiz, olha, eu quero que o INSS seja obrigado a analisar e concluir, sei lá, em 24 horas meu requerimento, porque ele está descumprindo a legislação que diz que o prazo máximo era 45, prorrogável por mais 45. Sim. O juiz aqui do MS tem diversas decisões que ele diz o quê? Mas o tema 350 diz o quê? Que não existe interesse de agir? E por que tu não entra com ação de concessão? Aí eu pego, entro com ação de concessão. Eu já entendi. E o bonitinho... Mas aí eu vou te dizer porque eu vou te dizer porque é. Não vou dizer aqui não, porque tá sendo gravado. Mas resumindo, a gente chama lá na Procuradoria isso de mandado de segurança fura-fila. Isso aí é uma enxurrada. No Nordeste é loucura isso aí. Todo dia mais de 100 MS sobre isso. Tecnicamente está certíssimo. Você entrar com o MS, ele mandar observar. Aí tem a Lei 9784, tem a duração razoável dos processos, tem o prazo da Lei 8212 e tem também um acordo do Supremo, que para cada benefício foi um prazo específico. Sim. Então o fundamento tem a 1000 para que formalmente o INSS seja instado a analisar o mérito, negando ou não, mas que ele analise, que supere isso. Essa é o ideal, o mundo ideal, né? Do direito. O ideal, na verdade, é o INSS analisar, mas não sendo, esse é o mundo ideal do judiciário que se faça. Você pode também ter essa percepção, essa ousadia de dizer assim, vou entrar com uma ação ordinária aqui, com um tópico aqui, primeiro dizendo que considera-se suprido por causa do tema 350. Eu acho que os juízes nem vão aceitar. Aceitam. Eles aceitam suprido? Eles entram por mérito? Então por que você está entrando com mandado de segurança? Porque tem juiz que diz que não vale o tema 350, que eu tinha que ter entrado era com mandado de segurança. Então tu não está aceitando, tu está dizendo que eles aceitam? Não, só tem um juiz aqui que não aceita. Tá. Aí a gente tem 4 juizados. Pois é. Cada juizado, acho que são 2 juízes. Então tá bom demais. Aí a gente vai numa loteria, mas coitado do cliente que cai no infeliz. Mas aí... cada juiz, né? Aí assim, essa de superar o prazo pelo 350 é o outro viés, né? Técnico processual. O problema não é esse. O problema é quando vira uma enxurrada de processo abarrotando no judiciário. E aí começam-se alternativas de desestimular isso aí, né? A técnica que eles quiseram foi evitar o mandado de segurança, só que eles aumentam a judicialização, porque um processo de BPC é muito mais demorado para o judiciário. Se é um processo de deficiente, são 2 perícias, é muito mais custoso do que simplesmente chegar pro INSS e dizer: ei, INSS, analisa aquele requerimento daquele senhor que está não sei quanto tempo aguardando. Essa questão é complicada. Isso aí é secular, nunca foi resolvido. Baixar tempo médio é um negócio, principalmente com as perícias aí. O ateste médio, para mim, foi um toque de mágica aí, que foi golpe de mestre, que chama, né? Que o presidente do INSS, inclusive, é um procurador, tem feito um bom trabalho nesse sentido aí, que tem feito cada vez mais chegam umas portarias tentando abreviar, né? Tem aquela do aproveitamento dos laudos do BPC. Sim, esse do BPC eu gostei muito. Do ateste médio eu não sou muito... O ateste médio não está dando certo? Tentaste? Não, é porque a minha consideração sobre a ateste médio é em relação às fraudes.
Mas tem uma inteligência artificial já analisando muita coisa, né? E também em relação à prorrogação. Porque o limite é 6 meses, né, hoje. Mas isso aí, na verdade, é experimental, né? A lei que autorizou, a Lei 14.441, era de 2022. Aí veio uma teste média antes, com uma portaria número 7, meio resumido, só dava 90 dias. Aí veio a portaria no passado 38, que aumentou para 180 dias. Então ela tem aumentado aos poucos, aí tem experimental. A ideia hoje é que ela é analisada pelos médicos, mas nada impede que, pelo menos a rigor na minha mente aqui, eu não vejo nenhum impeditivo de um servidor analisar, já que quem está dizendo que a incapacidade é o médico particular e assumir a responsabilidade. Então é uma coisa que tende a evoluir. Eu acredito que seja uma coisa boa. O problema do brasileiro é que a gente cria a mão, ele quer o pé, né? Então fraude aí para todo comportamento tem demais, né? Na toa. Inclusive, com a TestMed, eu judicializo também. Utilizo o argumento que seria uma espécie de alta programada, que o sistema impede. Até porque se eu vou marcar perícia, eu só posso marcar perícia daqui a 30 dias. Pelo menos a princípio o sistema era assim, eu não sei se mudou. É tanto que hoje eu uso mais... eu vejo aquele caso do cliente, está perto de ficar... Qual é o caso dele? Será que é uma coisa que daqui a 30 dias, 60 dias, 100 dias, 180 dias ele vai estar bom? Não. É uma coisa mais definitiva, um benefício mais prolongado. Aí eu vou criando. Ele está perto de perder a qualidade de segurado? Bora meter aqui no TestMed. Pois é, mas o TestMed não tem um prazo no atestado? Então o cara não já sabe quando vai cessar? Antes de cessar 6 meses? Mas às vezes... Então o autoprogramado está dado pelo particular. E o INSS permite que, passando os 6 meses, ele faça uma perícia. Mas ele tem que esperar 30 dias para dar entrada. Aí, enquanto isso, ele vai ficar sem benefício. Não. É 30 dias ou é 15 dias isso? Hoje? Antes, 15 dias. 30 dias a trava. É 15 dias. A trava é de 30 dias. Não, o atestado digo assim, 2 meses recebendo para receber de novo, não é isso? Não. É 15 dias. Não, para eu fazer uma solicitação de perícia, o sistema trava por 30 dias. Trava o quê? Ah, para fazer outra perícia. Novo pedido. Novo pedido. Tá, mas com a TestMed tu consegue fazer perícia? Pedir uma perícia para depois? Não, a gente junta o laudo, aí se ele diz que não tem... Tu tem um laudo lá que é 4 meses para receber. E aí tu vê que perde 4 meses, tu precisa pedir a prorrogação. Lá no sistema consegue pedir perícia médica? Que eu saiba, não. Não consegue? Não, pedir de prorrogação. Esse detalhe eu não sei procedimental, mas de qualquer forma eu não vejo como o TestMed um elemento negativo, não. Acho que para mim essas questões pegam, porque, por exemplo, às vezes o cliente tem um problema sério, mas tem médico que, sei lá por qual motivo, bota lá 180 dias. Do mesmo modo que às vezes a pessoa vai se recuperar de uma forma até breve e eles botam lá indefinida, não tem prazo para ter a capacidade de volta. Isso quer dizer que a pessoa tem direito à aposentadoria por invalidez? Não. Não, indefinido lá na portaria dá 180 dias. Não, eu tô falando do laudo. Do laudo médico. Um laudo particular, tu disse? Sim. Pois é, então, aí indefinido a portaria dá até 180 dias. Aí antes disso você pede a prorrogação. Mas aí ele não dá... Assim, todas as vezes que eu usei, eu não sei se teve alguma mudança recente. Ele não tem como pedir uma prorrogação. Tu pode fazer uma nova solicitação. Mas enquanto tu não faz a nova solicitação... Você não pode pedir um agendamento, uma nova solicitação com perícia? Eu nunca usei a funcionalidade que eu sei é ele fazer o seguinte... pedir para que você marque a perícia por não conformação da documentação médica. Isso acontece. Esse é um deles, mas vamos dizer que está andando aqui por 180 dias. Quando deu 5 meses, tu já tentaste agendar com perícia? Não, porque eu acho que ele bloqueia. Porque precisa que o benefício cesse para fazer a solicitação. Tem essa previsão na portaria, eu acredito que dê para fazer isso. Pois eu vou ver. Até os pedidos de prorrogação eles bloqueiam. Se não deu os 15 dias, eu não consigo pedir a prorrogação antes disso. Tem lá uma trava. Do TestMed. Qualquer pedido. A prorrogação diz assim, se tu não pediu nos 15 dias antes. Vamos supor, uma perícia normal, sem ser a TestMed. Se eu não pedir, eu tenho que pedir exatamente nos 15 dias antes. Se eu pedir 16, não entra, não vai, não passa. Mas isso aí tem previsto. Acho que é trava de sistema. Mas isso aí já está combinado antes de acontecer, vocês já sabiam. Então não pode dizer que isso aí foi um susto.
né? Tem que ter realmente um limite, né? Para poder até gerenciar isso. Eu Mas vou se dar tiver uma aberto, nova lida nesse ateste médio, porque Portaria 38, 2023. várias vezes Ela foi eu já atualizada. optei por marcar a perícia presencial justamente ver a situação, por exemplo, cliente esquizofrênico, tá até internado, aí eu vou dar entrada, aí depois vai perder o benefício, aí eu vou ter que dar entrada de novo, e dessa vez marcar a perícia Por que presencial. eles estão negando? Porque ele vai limitar, e depois desse limitar o cliente vai ficar nesse vácuo. E 6 meses. Ele vai conseguir por 6 meses. Só que aquele caso específico pode ser um caso de um benefício de 1 ano, de 2 anos, até de uma aposentadoria por invalidez. Aí eu vou conseguir 6 meses, quem vai ficar satisfeito? O cliente não vai ficar. Mas tu já tentou, quando está confluindo, fazer essa marcação? Não, eu nunca tentei. Pois é, então tem que tentar. Porque, pelo que eu vi da portaria, ele não permitiria. Pelo que eu li lá, acho que tinha essa previsão. Passando esse Qual é o período, número da portaria? 38, 2023. Passando esse período, ou então não passando na conformidade, ir para a perícia normal. Dá uma lida na portaria e também, às vezes, o sistema não está adequado, mas de qualquer forma, Eu tenho um eu acho que cliente, é um caso bem detalhado que a gente tem que... inclusive esse tentar cliente primeiro. é advogado, só que ele não é previdenciarista e me procurou para cuidar do caso dele. A declaração de benefício dele é desse tamanho. Por quê? Porque ele só fazia análise documental. Aí dava o período, aí ele tinha que retornar do zero. Aí tem não sei quantos NB. Por isso que eu tô lhe dizendo que eu tenho quase Sorte certeza. dele, queria ficar 2 anos lá esperando perícia e ainda nem o negar. Não, E a eu taxa consegui o média acho que judicial. analisa rapidinho, né? 10 dias. Costuma ser rápido, depende do caso. Para uma administração dessa que recebe 30 mil requerimentos todo dia, gente, sinceramente, eu penso que isso aí foi até revolucionário. Vai lá para a justiça, espera lá a perícia para tu ver. Até que ultimamente tá saindo rápido, dependendo da A vara. taxa média, né? Não, Na na justiça? justiça tá saindo. As perícias, é? Sim, protocolei acho que semana passada, essa semana já marcaram. Foi para quando? Mês que vem. 1 mês. Porque depende do juiz também. Eu dei entrada em um processo semana passada, quando foi antes de ontem, já estava na central de perícias. Eu acredito que até o final da próxima semana a gente já vai ter uma data. Ele deve fazer provavelmente em maio. Ano passado tava demorando mais. Esse ano, eu não sei o que aconteceu no começo do ano. É como eu disse, né? Essa questão institucional ela é muito assim, montanha-russa. Tem época que é bom, tem época que é melhor advogado administrativo, tem época que é melhor judicial. A depender aí da desenvoltura de cada um. E assuntos também que são melhores você tratar na esfera administrativa, outros assuntos na esfera Quer ver um judicial. exemplo? A junta de recursos ela é muito mais benevolente que a justiça em uma porrada de coisas. A junta. Um monte de coisa. Chega você e fica surpreso. Eu tive um caso recente na junta. A cliente era segurada empregado. Por algum motivo, ela passou na perícia, que na justiça ela não passaria naquela perícia, porque tinha sido uma alergia cutânea de manipulação de frutas. Ela trabalhava num supermercado aqui da capital. Sim. E ela trabalhava exatamente nesse setor de frutas. E ela tinha um contato direto e constante com essas frutas. E aí ela conseguiu o benefício dos termos do laudo médico particular, só que aí deu que ela não tinha, eu não lembro se era carência ou se era qualidade de segurado. Aí eu chamei ela no escritório e falei, olha, se eu levar isso aqui na justiça, você não vai passar, porque sua mão tá boazinha aí. E a gente não tem como comprovar. O médico vai querer ver alguma coisa. Ela não passa. Aí eu recorri, demorou bastante na junta, mas ela... 2 anos. Foi, mas ela recebeu. Mas eles dão, a junta de recursos tem muita coisa benevolente. Já vi casos de segurados com 12 anos de idade, eles darem com o documento dos pais. Muita. Aposentadoria especial, nossa senhora. Basta falo brincando aqui, basta dar um grito lá no meio da rua, o cara aqui já é ruído, acima de 85 decibéis. Não, tô brincando. Eles analisam direitinho. Eles são bem... não são malvados, não, a junta. E lembrando que a junta não é do INSS, tá? O INSS é só parte. Inclusive, ele pode recorrer para uma câmara de julgamento quando ele não concorda, o próprio INSS. Não sabia, nunca tinha visto. Não sei como funciona essa é do Ministério da Previdência. Aqui o INSS ele decide. Vocês vão para a junta, então vai para outro órgão hierarquicamente superior ao INSS. Ele decide a favor do segurado, o INSS pode recorrer para uma câmara de julgamento ainda. Recurso especial, tem tudo. Declaração, tudo. E aí
quando ele julga, geralmente não tem esse recurso e volta para o INSS cumprir. Eu recebo isso aí toda semana para a gente analisar. Tu tem saideira, Marcele? Não, mas eu já achava que seria bom você lançar um curso também sobre recursos administrativos. Tá? A gente vai fazer. Prolongar além do Previday, que é o isso é só uma apresentação, porque muita gente não conhece a gente, né? Que é um aquecimento. É um aquecimento, né? Às vezes a pessoa... Agora que eu resolvi entrar na área assim, né? Sempre gostei muito de estudar, mas eu acho que guardar só pra gente não adianta muito, né? Com certeza. Não serve pra nada. Então, a gente começou a entrar, tem acho que 1 ano aí que eu comecei a fazer essa divulgação. E aí o Previday é para as pessoas saberem que São Luís também tem gente que conhece. É mais matéria, voltado tipo, para pessoa que estuda para concurso, seria um evento voltado, é mais para atuação prática. Vamos lá, a nossa conversa bem aqui foi proveitosa, tecnicamente falando? Sim. Eu imagino que sim, é esse sentido aqui. É você sair daqui sabendo como é que protocola um seguro-defeso. Totalmente diferente do que tu imaginava. É tu saindo daqui sabendo como é que está a realidade desse tema 350 lá, porque que a coisa não resolve. Então você vai saber tecnicamente as coisas, serve para concurso, serve, mas eu acho que serve muito para prática, porque o previdenciário, como eu falei, é como uma cirurgia. Às vezes o cara está com um buraquinho no coração aqui, tu tem que até descobrir, é muito difícil. Aí a cirurgia o cara vai lá rapidinho na coisa, do coração e sai. Mas para ele descobrir é que foi o trabalho, né? E o previdenciário é a mesma coisa. Tu vai aqui, mas é assim, puf. Exatamente. Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Excelente. Então, vocês já sabem, Previday no dia 4 de maio. 4 de maio, isso aí. Isso. As inscrições vão até o dia ou são Vai antes? até o dia, até um dia antes, né? Perfeito, vocês já sabem. Inscrição até um dia antes. E antes de finalizarmos, nós gostaríamos de entregar um presente para o nosso convidado. Muito obrigado. Presente dos nossos patrocinadores. Deixa eu pegar aqui, Marcelo. Muito Uma obrigado. honra ter o senhor hoje aqui com a gente. Obrigado. Foi uma personalizada. Tu pode processar. Olha, Uma conversa Muito extremamente legal. proveitosa. E aí já fica o convite para vir outras vezes aqui que a gente tem, vou guardar esse papelzinho. Vamos, ó, tem aqui ó, do vigilante, que não foi falado. Não foi Tem o falado. que mais aqui? Dilação Da de prazo, dilação de exigência. prazo. Prova de trabalhista, essa é interessantíssima. Sim. Muita coisa interessante. Foi julgado também recente. O quê? Essa Muito questão trabalhista? trabalhista. Isso aqui eu fiz até uma live também sobre isso e o meu Instagram tem uma aulinha sobre isso, eu acho. E qual é o seu arroba para o pessoal seguir? Ibrahim Djalma. Ibrahim Djalma, vão lá seguir que pelo visto tem mais conteúdo do que tudo junto. Tem um monte de coisinha lá legal. Ótimo, excelente. E nós terminamos o episódio 7 por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço, pessoal, e aguardo vocês no Previday dia 4 de maio.